A hipertensão arterial é uma das doenças crônicas com maior nível de incidência no mundo. Ela é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, riscos e dificuldades no seu controle. Você aí, você sabe o que é tensão arterial? Você sabe o que é hipertensão arterial? Por que os médicos dizem que o excesso de sal aumenta a pressão arterial? Eu sou o professor Evaristo, este é o canal Biodala, não saia daí. Tensão arterial ou pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede dos vasos durante a circulação. Vamos dar um exemplo. Quando você usa a mangueira para regar as plantas, imagine que a torneira esteja fechada. O que é que vai acontecer? Essa mangueira geralmente ela está colapsada, ela está murcha. Quando você abre a torneira, a mangueira ela se distende. Por que se distende? É porque a água está a exercer uma certa pressão na parede desta mangueira, está a exercer uma certa tensão na parede desta mangueira. O mesmo acontece na circulação sanguínea, o mesmo acontece nos nossos vasos sanguíneos. Quando o sangue vai passando pelos vasos sanguíneos, acontece uma distensão na parede dos vasos, ou seja, o sangue começa a pressionar o vaso sanguíneo. É isso que chamamos de tensão arterial ou pressão arterial. Só que, em comparação com a mangueira que a gente usa lá em casa para regar as plantas ou lavar o carro, esta mangueira se encontra em um sistema aberto. Significa que, ao abrir a torneira, mesmo que a pressão da água seja tão elevada, a tensão dentro da mangueira nunca vai estar tão elevada assim, porque a água tem por onde fluir, a água tem por onde sair. Já no corpo humano, essa realidade não acontece. Se aumenta muito a tensão arterial, o sangue não tem por onde sair, o sangue não tem por onde fluir. Para corrigir esse problema, uma das medidas que o organismo adopta é aumentar o tamanho do vaso sanguíneo, uma coisa que chamamos de vasodilatação. E essa vasodilatação é resultado da alta tensão que o sangue está fazendo na parede dos vasos sanguíneos. E é isso que chamamos de hipertensão arterial. Teoricamente, os vasos sanguíneos eles são autorreguláveis. Eles aumentam de tamanho, vasodilatação, e diminuem de tamanho, vasoconstrição. É claro que isso depende do volume do sangue circulante. Essa regulação é importante porque ajuda a manter a pressão arterial ou a circulação do sangue mais ou menos constante. Se o volume de sangue diminui um pouco, as artérias fazem vasoconstrição. Se o volume de sangue aumenta um pouco mais, as artérias fazem vasodilatação. É claro que nesse jogo de vasoconstrição e vasodilatação existe um limite. Por exemplo, se o volume de sangue diminuir muito ou aumentar de maneira excessiva, por mais que as artérias contraiam ou dilatem, eles não vão conseguir manter a circulação ou a tensão arterial em níveis adequados. Então, com isso, você aprende que hipertensão arterial é o resultado do aumento excessivo do volume do sangue dentro dos vasos sanguíneos. O coração bombeia o sangue através de seus batimentos. Quando contrai, ele expulsa o sangue através dos vasos sanguíneos. Quando relaxa, ele volta a se encher de sangue. Essa alternância entre contração e relaxamento é feito mais ou menos de 60 a 100 vezes por minuto. A contração do músculo cardíaco é chamada de sístole. Nesse caso, a pressão sistólica é gerada durante a contração do coração, durante a sístole. O relaxamento do coração é chamado de diástole. Nesse caso, a pressão diastólica é conseguida durante o relaxamento do coração, durante a diástole. A pressão arterial atinge o seu maior valor durante a sístole e o seu menor valor é conseguido durante a diástole. Por isso também são chamados de pressão máxima e pressão mínima. A aferição da pressão arterial é descrita em milímetros por mercúrio. Quando a gente ouve que um paciente tem a pressão de 120 por 80, significa que a pressão máxima exercida na parede das artérias é de 120 milímetros por mercúrio, que é o que acontece durante a sístole. E a pressão mínima é de 80 milímetros por mercúrio, que é o que acontece durante a diástole. Na maioria dos casos, a causa da hipertensão arterial ela é desconhecida. Porém, vários fatores podem influenciar para o surgimento da doença, como é o caso de sedentarismo, de obesidade, doenças genéticas, doenças pré-existentes, fatores nutricionais, raça e etc. Na abordagem não farmacológica,
Ou seja, nos procedimentos que não se usam medicamento, a redução do consumo do sal é uma das medidas mais orientadas tanto na prevenção como no tratamento da patologia. Mas a questão é, por que o sal é tão importante nesta doença? Por que o baixo ou o alto consumo de sal pode influenciar no diagnóstico da hipertensão arterial? Quando você exagera no consumo do sal, durante o metabolismo, esse sal entra na tua corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, o sal começa a fazer retenção de líquidos. Retenção de líquidos é o quê? Vamos aos exemplos. Se você for lá para a cozinha e pegar sal e colocar o sal por cima do alface, o que acontece com o alface? O alface murcha. Murcha por quê? Porque o sal está a atrair a água do alface. O sal está a retirar os líquidos do alface. Então o sal, ele atrai água. Em biologia, chamamos a isso de osmose. Osmose é o quê? É a passagem de líquidos de um local onde há menor concentração de soluto para um local onde há maior concentração de soluto. Na corrente sanguínea, o sal se comporta do mesmo jeito. O sal faz retenção de líquidos. Como é que acontece isso? Por causa do excesso de sal na corrente sanguínea, o sangue começa a ser impedido de chegar em grandes quantidades em certos órgãos. E um dos órgãos que se sente mais afetado com a hipoperfusão sanguínea são os rins. Então começa uma corrida para resolver o problema. Só que os rins não têm força nem capacidade de resolver o problema sozinho. É por isso que o fígado se envolve na conversa. O fígado começa a produzir uma proteína chamada angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio sofre a ação de uma enzima que é produzida nos rins chamado renina. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 não é suficiente para resolver o problema. Outro órgão se envolve na conversa. Nesse caso, os pulmões. A angiotensina 1 é enviada para os pulmões, aonde encontra uma enzima chamada ECA. Essa ECA não. Essa ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Essa angiotensina 2 é recebida por um conjunto de receptores que se encontram nos vasos sanguíneos, chamados receptores AT1. E quando a angiotensina 2 entra nos receptores AT1, ele faz vasoconstrição. Vasoconstrição é mais ou menos como, né? Lá em casa, o mesmo exemplo. Você quer lavar o carro ou quer regar as plantas. Você abre a torneira, só que a água está a sair com pouca pressão. Para aumentar a pressão da água, o que você faz? Você pega na ponta da mangueira e aperta. No momento que você aperta a ponta da mangueira, a água começa a sair mais rápido. Isso é vasoconstrição. Você aumenta a velocidade da água, você aumenta a pressão da água, comprimindo a ponta da mangueira. A angiotensina 2 faz a mesma coisa nos vasos sanguíneos. É ela quem vai lá nos vasos sanguíneos e aperta o vaso. Ao apertar o vaso, ao fazer vasoconstrição do vaso sanguíneo, o sangue começa a circular com maior rapidez. E se circula com maior rapidez, o sangue agora chega com grande volume nos órgãos que estavam a ser restritos por causa da presença do sal no vaso sanguíneo. Isso resolve um problema? Resolve, só que cria outro problema. A partir do momento que o sangue começa a circular mais rápido nos vasos sanguíneos, essa ação aumenta o trabalho cardíaco, aumenta o trabalho do coração. E quando aumenta o trabalho do coração, se traduz na hipertensão arterial. Resumo: por causa do excesso de sal na corrente sanguínea, o sangue começa a ser impedido de chegar em grandes quantidades para certos órgãos. Nesse caso, o fígado produz uma proteína chamada angiotensinogênio, que sofre a ação de uma enzima que vem dos rins, chamada renina. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é mandada então para os pulmões, onde encontra uma outra enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. A ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que é recebido no endotélio vascular por um conjunto de receptores chamados receptores AT1. No endotélio vascular, a angiotensina 2 promove a vasoconstrição, que aumenta a velocidade do trânsito sanguíneo. O aumento da velocidade do trânsito sanguíneo faz com que o sangue comece a chegar em grandes quantidades para todos os órgãos. Só que também aumenta o trabalho cardíaco, que se traduz
em hipertensão arterial. Este é um assunto que vamos trabalhar aqui no canal quando falarmos sobre fisiologia do sistema renal, numa coisa chamada sistema renina, angiotensina e aldosterona. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado assim que a gente lançar outros vídeos. Siga a gente também nas outras redes sociais que eu vou estar deixando aqui na sua tela as informações. Este é o Biodala, o primeiro canal angolano no YouTube dedicado ao ensino de ciências médicas e ciências biológicas. Tchau!